Olá, gente. Como prometido tantas vezes, cá estou eu. É isso aí, galera. Olá! E aí, tudo bem? Nossa, já tô Ô, vendo a estabilidade. Tô conseguindo sentir a estabilidade daqui. move, bitch, get off the way. Ok. E aí, belezinha? Tudo ótimo, só que eu acho que eu acabei de perder o livro. Por algum motivo eu não sei onde ele tá. Beleza, não tem Calma, calma, problema. A gente se calma vira. aí. Comenta aí com o pessoal. Ah, achei. Ufa. Pessoal, hoje, enfim, é um dia muito triste e muito feliz também ao mesmo tempo. Eu vou comemorar aqui com a minha Amstel, que o Marcelo se recusou a me acompanhar com ela hoje. Nossa, muito tempo que eu não tomava isso. Tá bem travado aqui. Tá mesmo? O áudio tá liso, só que a imagem tá ruim. Tá parecendo você no Discord. Tá com as bolinhas rodando. Melhorando, acho que melhorou. É, Não, daqui a. tá, tá bem ruim. Mas enfim, vamos que vamos. É, vamos que vamos. Bem, pessoal, Saideira, hoje, capítulo 9. capítulo 9 de 9, pessoal, depois de 9 semanas, ou melhor, 10 semanas, né? Porque Porque deu o um celular de alguém probleminha aí derreteu. uma É. época. É. Enfim, estamos aqui para o último capítulo do Antonin Sartiange, onde ele vai falar pra gente um pouco sobre é, o trabalhador e o homem, né? A ideia de... Ih, Marcelo, é contigo então o É, problema, hein? pera aí. Abraço aí pro Arthur, inclusive. É... E agora, cara? Não, é estranho que pra mim não tá... Pra mim acho que tá Não, tranquilo. Não o que sei, acho... importa é que esteja bom pra você, porque depois vai pro YouTube mesmo. É verdade. Bom, enfim, o trabalhador e o homem, né? Esse capítulo, basicamente, eu enxerguei como uma grande revisão, né? Porque o que ele está falando no capítulo, no livro todo é basicamente isso, né? Eu acho que ele começou o primeiro capítulo falando da questão da vocação intelectual, que é exatamente essa ponte, né, entre o que o homem está fazendo no trabalho e o homem em si. E bem, agora ele vai tentar retornar isso, né? Ele parece que voltou aos princípios, né? Completou um ciclo e agora faz um apanhado do que a gente viu até agora e fala bastante também sobre e como que finaliza, né? Coloca a cereja do bolo e para poder fechar o livro, né? Inclusive o final é emocionante, o final é muito bonitinho. É bonito, é bonito. É, eu não sei se você vai lembrar, deve lembrar sim. Logo no primeiro encontro deste livro, o nosso primeiro encontro aqui, eu disse algo mais ou menos assim: olha, o autor ele dá uma lição, mas imediatamente ele procura arrefecer a austeridade que aquilo pode eventualmente sugerir, né? Então ele está falando, ó, haja assim, 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 assado. Aí ele, não, peraí, tem algo aqui. É, eu não me lembro o nome daquele jogo, talvez um dos primeiros, se não o primeiro jogo de videogame. Sabe aquelas, fica uma Aquele bolinha, da barrinha? tec, tec, É um tec, ping-pong, né? um Basicamente. ping-pong. E é engraçado que ele faz isso justamente no último capítulo, né? Ele termina esse ping-pong, olha, tem um equilíbrio, né? Tanto que ele vai falar de descanso aqui, já já a gente vai chegar nesse ponto. Sim, sim. E então é mais uma vez é um discurso anti-coaching, né? Um discurso anti essa coisa pitoresca de descanso ativo, né? Não, você está Uhum. descansando, mas está fazendo alguma coisa. Então, E ainda, e ainda assim ele consegue ser anti-preguiçoso também, né? Anti-preguiçosos. isso, Anti-coaches e exatamente. anti-preguiçosos. A gente É, trabalha sempre nesse meio. é o perfeito equilíbrio. Digamos que seja um equacionamento muito elegante de direcionamento para as potências superiores da alma, quais sejam a vontade e principalmente a inteligência.
Uhum. Nesse capítulo mesmo ele chega a apelidar isso aqui que ele fez de um. Pô, eu não lembro agora, ele usou um termo muito bom, mas para esse processo aqui que ele fez, né? Porque o que ele está fazendo aqui é basicamente formar o intelectual, né? Fazer um mapa da intelectualidade, né? Basicamente, do que deve ser o intelectual. Ele fala um negócio que eu achei legal, só que eu não sei onde está, talvez a gente chegue nisso em algum momento. Enfim. A primeira parte, então, do capítulo é manter contato com a vida, né? Já falamos disso em outros. Eu não vou Trocentas nem ficar vezes. falando que eu não vou nem ficar falando que a gente já falou disso, porque nessa live aqui a gente já falou de quase tudo praticamente. Né? Só no Sim. finalzinho que a gente vai fazer uma visão geral do livro, da opinião, e também a gente vai comentar os preceitos de São Tomás para o estudo. Mas, enfim, sobre essa questão de manter o contato com a vida, né? Uma coisa que eu lembro de ter falado e que eu fiz questão de deixar claro no dia em que a gente falou, foi a questão de que se você quer estudar a vida, você quer estudar o mundo, você quer estudar a realidade, né, como é o caso do filósofo, você tem de estar em contato com a realidade, né, você tem de conhecer o objeto do que está falando. Aí eu lembro de que a gente até falou dos MGTOW, né, que nunca conheceram uma mulher na vida, provavelmente, e aí eles, enfim, ficam nessa, né. Sim. Eu gosto de falar dos criminólogos que nunca visitaram uma cadeia. Sempre a galera do abolicionismo aparecendo aqui nas lives, Ou que nunca. indiretamente, né. Nesse caso, é porque nem todo criminólogo é abolicionista, mas já que você tocou nesse assunto, daqueles abolicionistas que nunca sofreram um latrocínio ou uma tentativa de algum crime grave, né? Sim. O Sartier já até fala aqui, nessa primeira parte, que à medida de tudo isso, né, essa coisa do contato com a vida e do isolamento que o intelectual deve ter em alguma medida, é algo difícil de precisar, né? E ele diz aqui que espera que o leitor encontre aqui pelo menos o espírito dessas decisões, né? Então, esse livro aqui não foi exatamente um guia de procedência, né? Uma coisa dogmática no sentido de, não, nesse tipo de situação você faz isso, naquele tipo de situação você faz aquilo. Né? Isso aqui é para nutrir na gente um espírito, né? Para criar o intelectual, para o intelectual ir para o mundo tendo essas coisas em mente. Né? E partir dessas coisas, né? Não agir segundo elas, digamos assim. Né? Perfeito, não é um. Não chega a ser um manualzinho de instruções, né? Talvez o Guiton seja um bom complemento aqui. O Guiton já é mais prático. Uhum, com certeza. É um livro aí legal, uma ideia aí pra gente Quem resenhar no sabe, né? futuro. Depois que É, acabar a patrística. daqui a 15 anos, quem sabe? 15 anos, pois é. É. Bem, alguma parte aí desse. Falei. Não, ainda nesse primeiro ponto, né, de manter o contato com a vida, eu fiz um grifo aqui. Uma vez eu vi um teólogo católico comparando a vida de estudo à oração. Ele fez um raciocínio mais ou menos assim: se Deus te deu o dom da intelectualidade e esta virtude, é seu dever utilizá-la para o bem, né? E eu grifei exatamente o seguinte: o estudo tem de ser feito, ou desculpa, o estudo tem de ser um ato de vida, ser proveitoso para a vida, sentir-se impregnado de vida. E a sugestão deste teólogo que eu mencionei, infelizmente não vou lembrar o nome, seria a seguinte: olha, o estudioso que tem esse dom e que faz do estudo a oração, estaria pecando ao deixar de estudar, porque o seu Sim, estudo sim. deve ser vocacionado ao bem, né? O que Sim. me lembra muito o justnaturalismo e a filosofia grega, né, que você tanto gosta. Aliás, lembrando aqui a sua postagem recente da Metafísica de Aristóteles, Com um certeza, pessoal. Vídeo verbo, explicando tudinho ali. Muito bom. é, um excelente vídeo, por sinal, que não deu trabalho para renderizar, tá? Foi Nem um bem pouco. fácil, nem um pouco. Você não ficou estressado e eu não tive que aguentar uns áudios aí. Mas, mas tem um verbo que é muito caro à filosofia grega, antiga e medieval, que é inteligir. Porque inteligir é dirigir a potência da alma para a captação da verdade. Verdade esta que abrange o bem e a bondade, enfim, outros atributos metafísicos bons. Tá. Achei que você fosse desenvolver algo mais, né? Essa questão do estudo como oração, né? Realmente, né? Se o cara é para ir para aquela direção e ele não vai para aquela direção, ele está pecando, porque a vocação é o que Deus quer dele. Né? E se ele é vocacionado ao estudo e à vida intelectual, etc., é evidente que ele vai estar faltando com Deus, né?
para com Deus e para com as outras pessoas, né? A gente já chegou a mencionar que quando uma pessoa falha com a parte dela, né, acaba prejudicando as outras partes também, né? Ninguém vai resolver todos os problemas sozinho. Então você tem de ir na tua direção ali e deixa na mão de Deus o resto. Mas você precisa ir na tua direção, né? Isso é fato. Alguém comentou ali Perfeito. sobre as edições, né? Alves Henrique, Deixa eu... não sei qual comprar. Qual você diz qual dessas duas edições? Da minha e da dele? Ele tá ali. Não sei ao que ele está se referindo. Talvez Não, seja, né? a Diferença edição. de... Eu acho que é. É. Bom, eu acho essa aqui mais bonita e tem alguns detalhes bem interessantes também. Inclusive os preceitos de Tomás de Aquino, dos quais a gente vai falar um pouco mais Você acha adiante. a sua capa mais bonita? Super. É. Ah, então põe um preto lá na tela do seu canal. Fundo preto, assim. Canal do Aldrin. CA. Não, mas a capa de um canal não é a capa de um livro. A capa do livro é feita para ser mais bonitinha, assim, mais séria, um pouco mais sóbria, talvez. Isso não é sóbrio? Olha essa contracapa verde, que negócio horrível. Mas é chorão. Enfim, há um parágrafo aqui que me fez pensar em Sidney Silveira, uma feliz lembrança. No primeiro ponto ainda? Ainda. O Beleza. parágrafo diz: o estudo não tem outra razão de ser que não a de propiciar a expansão de nosso ser. Ele não deve acabar nos reduzindo. Por que eu pensei em Sidney Silveira e mais precisamente em psicologia tomista aqui? Eu até citei essa passagem do Sidney Silveira em algum vídeo meu sobre a imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis ou atribuído a Kempis, tanto faz. Na passagem, eu lembrei de uma menção de Sidney Silveira que eu achei muito inteligente. Ele diz assim: essa história de mal necessário é um contrassenso, ou, se não uma falsidade, metafísica, porque a maldade não é íncita necessariamente ao ente. O exemplo do Sidney Silveira é o Perfeito. seguinte: um dente. Um dente não tem necessariamente uma cárie. Então a cárie não é um mal necessário do dente. É um acidente. Pode acontecer, Perfeito. mas não é uma necessidade. Quando a gente Se é transforma mal, isso, não é necessário. se é mal, não é necessário, exatamente. Ainda que esteja impregnado acidentalmente ao ente, não sei se é uma linguagem correta do ponto de vista aristotélico falar assim, mas quando ele chega na psicologia, afrontando os postulados freudianos com base no tomismo, ele diz o seguinte: olha, o que antes era diabo passou a ser neurose, sei lá, qualquer coisa do tipo. É como se nós disséssemos o seguinte: o pecado não é necessário ao homem, ao ser humano, né? Então você não precisa simplesmente aceitar o seu erro, você deve reconhecer sim que você peca, mas não por conta disso então se tornar um pecador. Aceitar essa questão do pecado como íncito, porque como dito, o mal não é necessário ao ente, então o pecado não é necessário ao homem, você pode se blindar do Perfeito. pecado. O que diverge bastante, né? A gente sabe bem do viés psicanalítico de Freud. Basta ler Totem e Tabu, né, onde Freud, com base em mitologia grega, quer refutar ou encontrar qualquer argumento de cariz metafísico, ainda que ele tente escapar da metafísica, de assuntos bem interessantes, como por que não lidamos bem com o incesto, né? Mas o Sidney Silveira também bate muito forte nesse texto do Freud, dizendo até que Freud Interessante. não teria uma noção transcendental religiosa muito bem firmada, né? E aí, Não, é que eu ia falar pra tu fazer a ponte com o que tu mencionou no começo, que tu sim, lê um trecho daqui, né? eu vou fazer essa ponte agora. Eu vou dar um À salto vontade. dentro do capítulo para um parágrafo que vem logo adiante. Logo adiante não, mas alguns Bem parágrafos adiante. adiante. Mas ainda Tranquilo. no tópico 1, tá? Na verdade, o último parágrafo, ele diz: o indispensável a todo momento é estar onde se deve estar e fazer o que importa. Tudo se une no concerto. Olha que palavra legal aqui, ó. Antropo divino. Ou antropo divino. Antropo, acho que fica melhor. Você tá me ouvindo aí? Tá travando? Não, tá ótimo. Sendo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito comum a gente perceber, principalmente alguns, eu vou falar assim, cientistas de jaleco, né? Eles tentam sempre enxergar algum fenômeno
e falar, não, tem uma explicação causal aqui. E ele até traz uma explicação causal. Tá vendo? Tem umas células ali do cérebro, né? É aquilo que a gente conversava essa semana. Será que o amor é um processo físico-químico somente? A gente é um amontoado de hormônio no cérebro? Um amontoado endócrino? Um mero processo tosco, banal, de química? Eu acho que não. Eu acho que há algo a mais. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, vou ler mais uma vez, o primeiro parágrafo citado nesse contexto. O estudo não tem outra razão de ser que não a de propiciar a expansão do nosso ser. Ele não deve acabar nos reduzindo. Eu lembro aqui o tema, de novo, da minha dissertação, né? Inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial acaba sendo até um contrassenso, né? Se é artificial, talvez não seja inteligente. Sim. É uma noção totalmente diferente de inteligência. Exatamente. E outra, se é inteligência, ela deve inteligir. Se ela intelege, ela deve captar a verdade e o bem. A inteligência artificial de per si não consegue captar o bem. Muito pelo contrário. Ela pode justificar e até gerar coisas ruins. Então, por exemplo, eugenia. Eu posso mudar, segundo o que eu ando estudando, a cor da pele do embrião. Então, de branco ele passa a ser preto ou vice-versa. Resta saber, porque olha só, eu achei uma explicação. Tá, mas por que essa explicação legitima o processo? Essa é a pergunta que deve ser feita, né? Você explicou um processo causal, mas você não trouxe um dado metafísico que justifique isso aí para o bem. Né? É isso que eu quis dizer. Então o estudo... Por que isso existe, né? Por que isso está aí? Exato, a gente não estuda... Quer dizer, a gente estuda sim para entender o processo de fotossíntese ou o processo de citogênese, aquela parte da biologia que estuda a célula, é a citologia, exatamente. E assim por diante. Mas olha, há algo acima disso, né, que transcende, e a matéria de per si, como sempre digo, não traz nenhum valor, né? Lembrando aqui as frases sensacionais do William Lane Craig, né? Você não pode provar cientificamente, né, que as democracias modernas são mais acertadas que o Quarto Reich, ou melhor, que o Terceiro Reich, que o campo de concentração nazista e assim por diante. O que você tem a dizer sobre isso? Muito bom, muito bom. E se a gente seguir essa linha da explicação científica, né, de o amor é um processo hormonal não sei o que, não sei o que, tá? Mas aí o que é o processo hormonal não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí você dá mais uma explicação para isso que é material. Aí tá, e aí a gente vai reduzindo o nível, né? Cada vez mais, um nível mais baixo de realidade, vamos dizer assim. E aí você sempre vai ter uma explicação, explicação, porque a matéria é assim, né? A matéria é potencialmente infinita, né? Você vai dividindo, por que isso é desse jeito, por que isso é desse jeito, tipo, e no fundo você não explica nada, né? Eu até mencionei isso lá no vídeo do Aristóteles, né? Se a gente joga as coisas na conta do infinito, a gente não chega a uma explicação. Né? Se você precisa de uma explicação para explicação, você não está explicando, sabe? Está ficando cada vez mais difícil de explicar. Na verdade, é só uma... Entendeu? E aí, quando a gente fala, da explicação científica, é claro que ela é útil, ela é muito importante, muito boa, né? Deve-se buscá-la, mas quando você... essa coisa que eu falei do hormônio, né? O amor é o hormônio. Tá, e o que é o hormônio? O hormônio é isso aqui, célula tal. Tá, o que é a célula? O que é isso? Você tem explicações literalmente infinitas para isso. Você não tem, mas você vai tender sempre ao infinito. Né? Então você não está explicando nada. A gente precisa de uma explicação de fora que abarque aquilo tudo, de uma forma que a gente entenda essa manifestação material do amor, né, para usar o exemplo que tu usou, como talvez mais um meio do amor se manifestar, né, mais do que propriamente o que é o amor. Porque veja, mesmo quando você encontre, digamos que seja possível reduzir, e não é possível, mas digamos que seja possível reduzir este fenômeno a um processo físico-químico qualquer, quando você reduz, você necessariamente já está caçando alguma coisa, baseado num senso antecedente, né, relativo a algo absoluto anterior. Né? Seria uma explicação a posteriori, né? E não, para citar Tomás, não é uma explicação propter quid, né, que ele fala. Você não está estudando a essência, né? Caraca, já tá absorvendo os conceitos todos. Gostei, legal. Deu um salto no ser, diria Voegelin. Tô orgulhoso aqui. Com o fuzil do professor de filosofia aí fica fácil, né? Do Sidney? Não, você? Nossa. Já você tá fazendo arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei nem o que é isso.
Pois é, tô brincando. Enfim, nessa primeira parte ainda, ele comenta algo que ele já tinha comentado no outro capítulo, só que eu não lembro se eu acho que a gente não parou para falar disso, né? Ele fala aqui que é uma frase de um rabino, segundo ele. Quando um balde está cheio de Só, nozes, só ainda por. Rabino é líder judeu, né? sim, sim, sim. Rabino é É líder judeu. sacerdote? Ah, cara, é Eu não alguém entendo do muito. judaísmo lá que é Sim. brabo, só sei disso. Uhum, É o brabo do judaísmo. uhum. Enfim, é a frase de um brabo do judaísmo. Quando um balde está cheio de nozes, ainda podemos pôr nele várias medidas de azeite. Né? Então, o que ele está falando aqui? Né? Nós temos o balde, né? E a gente pode encher de nozes, vamos supor. Só que essas nozes elas vão ocupar o espaço das nozes. Né? Entre elas vai ter um espaço ainda que não é possível de ser ocupado com nozes, com mais nozes. Então ele comenta aqui que ainda é possível que a gente jogue o azeite, né, ali e preencha esses buracos. Então, da mesma forma, né, o trabalho intelectual, ele para o cara que é vocacionado, ele tem aquela importância magnânima, né? Só que há espaços que a vida intelectual parece que não entra, né? Aí é a questão do descanso, né? De certa forma, a questão Uhum. do bar com os amigos, talvez, tipo. Claro que isso tem a medida certa também, né? Ele já falou disso aqui bastante, mas são partes em que não são partes que são preenchidas pelo estudo propriamente dito. O estudo preenche bastante, só que tem aquelas lacunas ainda. A gente vai preenchendo com todas essas coisas que acabam deixando de ser futilidade, né? Se fosse só isso, seria futilidade, mas acaba não sendo exatamente porque isso está ordenado junto dessa questão do estudo, né? Perfeitamente. Muito bem colocado, por sinal. De modo que talvez possamos avançar para o ponto 2 ou não. Concordo contigo. E agora a gente vem então para o anti-coach, como eu coloquei. Eu acho que o título é muito claro. Saber relaxar. Os dois verbos explicam É, bem aí, né? Saber aqui relaxar. aqui tá saber descontrair, mas sim, Serve. mesmo Enfim. espírito, é. Uhum. E se você me der licença, eu posso ler aqui um trecho À então que eu vontade, grifei. por favor. E aqui está a crítica ao que eu chamei de repouso ativo, né? Que a gente vê por aí como dicas de produtividade. Olha só. Você tirou de onde esse nome? Só pra. Eu vi algum vídeo desses no YouTube quando eu era mais workaholic, talvez, e Essa menos galera do direito é contemplativo. tensa, né? Cara, todos do direito passam por um momento de trabalhar bastante. É inevitável. Eu não sei por quê. Quer dizer, eu tô falando por mim, né? Mas eu tenho muitos colegas que passaram algo parecido. A vida do foro, se você mergulhar ali, é puxado. Tem muita coisa para fazer. Uhum. É uma quest que não acaba mais. Mas olha só o que ele diz. Eu vou pegar água ali na mesa, eu tô ouvindo, tá? Vai falando. Que acabou Tá a cerveja certo. aqui. E ele diz: é pertinente, todavia, que se elogie mais explicitamente o repouso, reverso do trabalho, pelo qual, por conseguinte, o trabalho se qualifica de determinada maneira, ao revelar-se excessivo, sensato, submetido ou não à regra humana, que se confirma na lei de Deus. Já já vou comentar isso aqui. Nada deve exceder-se. O trabalho, exatamente por ser um dever, pede limites que o mantenham em pleno vigor durante todo o seu decorrer e que lhe proporcionem ao longo da vida a maior quantidade de efeitos de que ele seja capaz. Olha, aqui ele está falando o seguinte: olha, criatura, você é filho de Deus também, né? Então você precisa descansar. E logo abaixo, não, eu vou deixar você falar que depois eu montei uma frase aqui que define o Beleza, sentido do que é dito neste tópico. tranquilo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele comenta, né, que o trabalho, precisamente porque é um dever, requer limites que o mantenham em seu vigor, em sua duração. Então você não vai conseguir trabalhar direto. Então até mesmo em função do trabalho você deve descansar. Né? Trabalhar o dia inteiro não é favorecer o trabalho. Você acaba cagando o trabalho todo. Então você precisa do descanso também em função do trabalho. Né? Não só por um valor intrínseco ao descanso, mas também em função do próprio trabalho. Ele chega até a dizer que o repouso é um dever. E aí ele comenta aqui, né, que o espírito em si ele não se cansa, mas o espírito encarnado se cansa. Então a gente é forma e matéria, né, alma e corpo. Então a gente tem essa, Você matou a charada. as duas realidades trabalham juntas, né? Então, bem, não é para dispensar nenhuma delas. Um anjo, Perfeito. que é por espírito, conseguiria. Inteligir isso, pá, 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 pá. O cara não está cansado nunca, né? Mas a gente
nós não somos anjos, né? Cito de novo aquela frase que eu já citei 500 vezes do Vitor Hugo aqui, que o próprio Sartinho cita aqui, né? Que no esforço de tentar ser uma alma, deixa-se de ser humano. Né? Então, ser humano forma e matéria, se a gente tentar ser só forma, vai dar merda. Sim. E quando você trabalha muito, é assim, eu não estou julgando. Eu acho que todo mundo passa etapas da vida assim, né? Uma fase com muitas provas, com muitas obrigações, né? Mas é bem fácil de perceber que você perde aquela postura contemplativa, né? Você se torna um robô, um executor de tarefas, né? E aí, mais adiante, 2 parágrafos mais ou menos depois, ele diz: a descontração é um dever, né? Como você falou, e olha que interessante, tal como a higiene. Então é como se fosse um banho, é como se fosse uma higiene mental. Olha, dá um refresco aí para a Cuca, né? E ele diz aqui, aí eu montei uma frase em cima, ó: o espírito não se cansa, mas o espírito dentro da carne se cansa. Eu puxei uma seta e escrevi assim, muito parecido com o que você falou. A alma não se cansa, mas a mente se cansa. Corpo, alma e mente, né? Alma e mente são coisas diferentes. E aí, eu vou deixar você falar e depois você passa a peteca para mim. Não, vai, manda ver aí, manda ver. Não, eu lembrei de uma pergunta que mandaram para o Coa. Ah, vocês jogam Counter-Strike? Tem problema jogar, né? Que o cara fica meio bitolado, fica meio retardado, sabe? Ele acha que o mundo é só ler 30 É engraçado páginas por essas dia. perguntas, assim. O povo acha que a vida é lista de leitura do Coa e 30 páginas por dia, né? E aí você não pode fazer mais nada, né? E pronto, ó, tá respondido. Não, filho, vai jogar, vai descansar, sabe? É pra isso mesmo. Né? Vai jogar o um LOLzinho da pouquinho. noite. Vai jogar o LOLzinho, exatamente. E já que você não pediu a peteca de volta, então eu vou continuar aqui com a bola. Para agora uma fala longa, me atrevo a puxar Tomás aqui. Porque olha só, ele diz: Manda ver. preciso voltar à natureza e nela mergulhar para recobrar forças. Aqui consta uma nota de rodapé, imagino que esteja na sua também. Conferir Santo Tomás, segunda, né? A segunda parte da segunda parte, questão 168, artigo 2º. Tem isso no seu? Sim. Eu vou pegar aqui a segunda, questão 168, artigo 2. A nossa edição é a mesma, né? Com a tradução do jurista, do Alexandre Corrêa, se eu não me engano. Segunda, né? Artigo 168. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que ele fala. Artigo 2º. Vamos lá. Sim. Bem, a questão é a seguinte: se pode haver uma virtude reguladora dos divertimentos. Então, Tomás está respondendo aquelas perguntas do Coa lá, se pode ou não jogar Counter-Strike, né? E o artigo citado é o 2º, né? Isso. Eu tô tentando achar onde tá ainda, mas... eu vou direto Fala o número da página aí. página. Fala o número 938. Tá, beleza. Vai. Então, o artigo é esse, né? Olha, ele vai discordar aqui de Ambrósio, de Página Crisóstomo. 938? É o volume 3, né? A segunda. É esse aqui, ó. Não vou pegar não, vai, fala aí. Tá, e aí discordando então como eu falei, de Ambrósio, de Crisóstomo e até parece que de Aristóteles, e concordando com Agostinho, ele diz: mas em contrário, diz Agostinho, concedo, pois, que a ti mesmo te poupes, porque convém às vezes o sábio afrouxar a contenção que põe na prática dos seus atos. Solução: assim como precisamos de repouso corporal para fortalecer o corpo, porque não pode trabalhar continuamente, por ter uma virtude finita proporcionada a determinados trabalhos, assim a alma, cuja virtude também é finita e proporcionada a determinadas operações. Por isso, quando se aplica a certas operações de modo excessivo, consome-se e fatiga-se, sobretudo porque também o corpo se consome simultaneamente com a atividade da alma. Olha que interessante, né? Uhum. É só pensar no seguinte: quando você vai dormir, ou tentar dormir, a cabeça não para de girar. Você não descansa. O corpo está parado, mas você não descansa. Real. Pois, a alma intelectiva se serve de forças que operam por meio de órgãos corpóreos. Ora, se os bens sensíveis são connaturais ao homem, por onde o elevar-se a alma sobre o sensível, entregue à atividade racional, é causa de uma certa fatiga psíquica, quer nos apliquemos à atividade da razão prática, quer à da especulativa. Ou seja,
seja uma área científica, digamos assim, ou filosófica, você vai se cansar, meu filho. Mas, sobretudo, se nos entregarmos à atividade contemplativa, ou seja, o ato contemplativo talvez canse mais, pela qual mais nos elevamos acima do sensível, embora talvez em certos atos exteriores da razão prática seja maior o trabalho do corpo. Então varia, né? Às vezes o trabalho mecânico cansa mais do que o trabalho filosófico. Aqui ele continua bastante, ele vai citar São João, e aí ele traz 3 respostas, mas é um resumo aqui, um apanhado geral deste tanto aqui citado por Sertiange. Deixa eu guardar aqui. Vai lá, Aldrin. Enquanto você não volta aí, essa palavra descontrair, que para mim é o que dá o título dessa parte, né, do capítulo, ela parece que diz bastante por si própria, né, porque quando a gente está no estudo focado, a gente está contraído. Quando a gente sai do estudo, a gente deve tentar descontrair para poder depois contrair com mais excelência, digamos assim. E ele critica aqui, e já criticou outras vezes, mas critica aqui de novo, a questão do descanso que contrai mais do que descontrai. Né? Aquele descanso que tipo, te deixa mais vidrado, que você na verdade não está descansando. É algo que pode ser até nocivo, né? Depois quando você for voltar a estudar. Né? Então tem que ficar atento sempre a isso também. É assim, né? Pô, eu estudei o dia inteiro. Pra dormir eu vou ler metafísica aqui. Isso aí é um bom exemplo. Vou imaginar aqui, vou ver o que o Aristóteles fala sobre carpinteiro. Mas até aqueles descansos que são um pouco, talvez que movem a gente demais, sabe? Porque no estudo a gente está muito movido, a gente está com a nossa cabeça funcionando muito forte. Aí a gente vai para aquele descanso que move a nossa cabeça mais ainda, né? Tipo... Mas você se refere a uma atividade esportiva, por exemplo? Não, porque aí é um movimento mais do corpo. Tipo... Claro que você se cansa, mas é diferente, né? É até pensa bom. em algo pensa em algum descanso que também requer uma atenção profunda e que... Entendeu? Jogar xadrez. Jogar xadrez talvez não seja, tipo... Depende. Depende. Porque, tipo, tá jogando a gente aqui, pode, beleza, tudo faz se eu errar aqui, tá tranquilo. Mas Sim, isso propriamente muitas vezes não é um descanso. É um descanso que vai fazer com que a gente se canse mais e a gente vai precisar recorrer a um outro descanso depois, né? Depois de jogar xadrez eu fico meio, tipo, principalmente no celular, né? Ficar com aquela luz na cara, tipo, eu acho que é algo que contrai. Talvez o xadrez online seja um bom exemplo. E, tipo, não é que não seja pra jogar, mas, tipo, tem de ter consciência de que, aquilo ali não é o descanso propriamente dito. Porque aquilo dali cansa, sabe? Eu me canso um pouco. Muito. Aquela estratégia toda. Então, buscar descansos também que tragam uma alegria que não é exatamente... que não demanda muito esforço, né? Aquela coisa... não sei, uma conversa com os amigos, né? Um bar, uma caminhada, coisas do tipo. LOLzinho. Isso sempre faz bem. O LOLzinho é estressante pra cacete, não descansem no LOLzinho. O Vitor que o diga, né? O Vitor que o diga. Tá acordando a avó dele lá. A velha vai dormir, coitada. O pai é O pai é tenso. brabo. Um porco. Bom, por mim a gente vai pro terceiro, aceitar as provações. Não, só para fechar então, mais um trecho aqui que ele cita Tomás. Ele fala, Santo Tomás explica que o autêntico repouso da alma é a alegria, a ação deleitável. Os jogos, as conversas familiares, a amizade, a vida em família, as leituras prazerosas, cujas condições já foram colocadas, ele já falou lá atrás, a gente já falou disso, a proximidade da natureza, a arte, quando estiver acessível, um trabalho manual bem ameno, o perambular inteligente numa cidade, os espetáculos nem muito incisivos, nem muito excitantes, os esportes moderados, são esses os elementos que asseguram a descontração, né? Então, deu um exemplo do que eu acabei de falar. Perfeito, exatamente. Todos os exemplos possíveis, perfeito. E assim, fazer isso, deixa eu colocar bem aqui, com foco, né? Porque ontem eu fui jogar LOL com vocês e eu não estava concentrado no jogo. Resultado, eu fidei todo mundo e não descansei, né? Pois é, né, Marcelo? Pois é. Item 3. Mas depois a gente deu uma descansada, né? Mais tarde a gente deu uma descansadinha. É verdade. Uma partida do LOL descansada. É verdade. Eu até tomei uma Coca-Cola bem gelada. Muito bom. Item 3. Aceitar as provações. Cara, aqui eu não peguei muita coisa não. Manda brasa aí. Confesso que não, acho que eu peguei algumas coisas interessantes aqui. Ele comenta aqui sobre a questão de você... você vai trabalhar para a verdade. Né? Você, enquanto intelectual, né, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui desde o primeiro episódio,
você vai passar por provações, seja rejeição das pessoas, seja de dificuldades de foco, né? Enfim, tem muitas barreiras que vão aparecer aí, né? Não é pegar um livro, ler, passar a página, passar com aquele olhar rápido, leitura dinâmica, não. Tipo, exige esforço, exige provações. E ele até comenta aqui, Tem até as uma. coisas valem. Desculpa interromper, mas tem uma parte que perguntaram para o Olavo o que ele acha disso. Ele falou: não, isso aí dá ejaculação precoce. Faz sentido. Enfim, aí o Sartianes fala aqui, né? As coisas valem na exata proporção do que custam, né? Então, bem, você está buscando a verdade, você está buscando a coisa suprema, a parada mais suma que existe. E, bem, é claro que vai custar, tá ligado? Tipo, não tem como fugir disso. Você achar que vai ser fácil, que Deus vai chegar ali e te iluminar e jogar a verdade na sua cabeça para que você saia pregando? Tipo, isso aconteceu em casos muito particulares na história, né? Quando vi isso aqui, eu lembrei de São Paulo, né? O maluco tava lá no cavalinho dele, indo matar cristão, e, bem, Deus teve de dar um peteleco ali no cara, né? Porque ele não ia, de outro jeito não ia, né? E ele queria que aquele cara, naquela condição, tivesse esse papel. Mas a gente não sabe se nossos papéis vão ser tão graves assim, a ponto de Deus precisar dar um peteleco na gente sem esforço Não, nosso. para começar, ainda a gente tá longe de ser santo, né? Já estamos bem abaixo aí Não, da tá hierarquia, né? longe. Então, mas São Paulo também estava longe de ser santo. O cara tava indo matar cristão. Então, Não, mas, tipo, mas seria pretensão demais pensar que você vai ser escolhido, né? exato, Ah, eu exato. então aqui do alto Isso da. que eu tô falando. Não Né? tem como a gente supor que o nosso trabalho vai ter uma gravidade tão grande quanto o de São Paulo. Tipo, São Paulo, pô, o Sim. cara é apóstolo. Tipo, dá pra entender por que Deus teve de forçar a barra ali, entendeu? Só que Uhum. pra gente, cara, sinceramente, tipo, a gente deve fazer o nosso trabalho, mas se a gente não fizer o nosso, Deus no final vai dar um jeito de colocar o outro ali, de ligar as pontas, né? Padre Paulo Ricardo tem aquele vídeo, né? Tipo, Deus salvará o seu povo apesar de você, sua víbora! Então, tipo, é exatamente isso, Cara, né? igualzinho. Se a Por gente agir falar com vida. nele. Não, mas por falar nele, ontem eu assisti a uns vídeos no YouTube e encontrei um dele, ele explicando por que ele não se tornou um cardeal. E aqui Ele foi eu. convidado? Não, não, não. Ele era. Ele fala isso, tá? Ele fala: olha, eu fui tão arrogante que eu estava no seminário e já fazia conta de quantos anos eu levaria para me tornar padre, bispo, cardeal e papa. E, e aí, Interessante, cara. e aí ele falou: olha, e aí Maria, com a intercessão dela, ele cita dois santos ali, acho que era Santa Teresa e mais um outro santo. Ele falou, e aí eu fui lançado lá para alguma, sei lá, Mato Grosso, um estado menos populoso, né? E assim, não é uma São Paulo, entendeu? Não é uma Em a que ia ser difícil que ele arquidiocese fosse está numa. conhecido, né? Exatamente. Aí ele, ó, tá vendo? O seu trabalho de sacerdote não é só fazer teologia bonita, né? É pregar e, enfim, né, evangelizar de fato. Porque isso Perfeito. é isso que é nisso que consiste o sacerdócio. Eu, por exemplo, não tenho a menor aptidão para ser padre. É justamente por isso, eu não teria essa qualidade que ele tem. E aí ele fala, ó, tá vendo? Ele é E colérico também, inclusive, né? por É sinal, ele é interessante. colérico, é. Então ele aceitou a aprovação. E ele falou, eu me tornaria cardeal caindo para o inferno. É interessante Perfeito. essa fala dele, né? Muito bom, muito, muito bom, muito bom. Ele Ele falou exatamente reconhece. assim. Exatamente assim, eu te mando o vídeo depois. Tem um vídeo Porra, no YouTube que incrível. pegaram uma, Não, uma roupinha de perfeito, cardeal e perfeito. colocaram a carinha dele, assim. E ele fala Pô, emocionado, perfeito, sabe? perfeito. Deu pra ver assim que é um testemunho. Legal. E Pô, muito talvez, bom. talvez isso sirva no meu caso, né? Olha, eu tava caminhando, vou me tornar um magistrado. Mas será que eu tô me salvando? Sim. Não que eu não possa É. me tornar um juiz, enfim, você entendeu, né? Eu lembrei, você falou do Padre Paulo fazendo as contas dos anos do seminário, do cardinalato e tudo mais. Eu, Aham. eu lembrei de mim mesmo com, com tudo. Mas Basicamente. nós somos assim, é natural. Não, mas eu Carreirista, ele lembrei fala. daquelas contas que eu te mando. Não, Não, tem esse não, lado mas é carreirista. diferente. É Não, diferente. assim, é Aí, diferente, né? Não tem algo grave de. não. Sim, é diferente, mas eu lembrei um pouco de mim, né? Porque se eu pegar isso e transpor para situações um pouco mais resistenciais, acaba que daria ruim pra mim, né? Tipo, porque imagina, né? Imagina que eu estivesse no lugar dele, né? Porque é exatamente isso. O Padre Paulo fez com a vocação dele o que eu fiz comigo.
É a mesma coisa que eu virasse agora e falar, quantos anos vai demorar pra eu ser um intelectual influente, um filósofo? Tipo, sabe? Isso é inviável, porra. A vida vai acontecer um monte de coisa que não tem como a gente prever. É diferente dos números do YouTube que eu faço a previsão ali e, pô, esse mês deu certo, hein? É. Foi perfeito, fiquei orgulhoso até. Mas, de Eu qualquer até, jeito. a gente até conversou disso essa semana. Acho que eu te falei assim, eu prefiro ter uma fama póstuma. Eu não quero ser famoso nessa vida, não. Eu gosto da fama, eu acho Eu legal. não me apetece. Não, não, depende dos termos dessa fama. Se for de um meio, eu até quero. Agora, numa magnitude tal, tipo, sei lá, um Olavo de Carvalho ou qualquer outro, eu não quero, não. É Sim. muito estresse pra mim, eu não É, aguento. o que a gente tem de fazer, ao final das contas, é aquilo que o É nosso o amigo nosso Vitor. papel. Aquilo que o nosso amigo Vitor fala sempre, né? Absorver a circunstância, né, meu? E a partir daí agir, né? É, E aí ele sem cita em dúvida. espanhol Ortega agora, né? Eu não sei exatamente como é É. que é, né? Tipo, yo soy yo y mis circunstancias. Se las no tengo, no tengo a mí mismo, né? Seria alguma coisa assim. Lábios separados, Compartidos! compartidos. Vai lá. Lábios compartidos! É, bem, Essas enfim, piadas mas é internas. isso, né? Isso tem bastante a ver com essa coisa do Ortega, né? Do Ortega. Porque Ortega. é isso, né? Absorver a circunstância e, bem, é isso, né? Lidar com o que temos. É isso aí. Aqui Bom, chegamos no quarto ponto, que é o de apreciar as alegrias. Aqui, cara, é assim, pô, você vai colher frutos, né, às vezes, e isso é legal, sim, é bom, né? é bom a gente assimilar isso e usar de motor pra gente continuar indo pra frente. Com Mesmo que o certeza. fruto em si, né? Ele bate bastante nisso aqui, né? Mesmo que o fruto maior, né? Tipo, a sua grande influência, a sua grande obra, talvez você não chegue a ter a alegria daquilo na sua vida, né? Talvez só postumamente você consiga, como tu Sem falou, né? dúvida. Talvez o grande fruto só venha depois da sua morte. Mas você tem que saber colher esses frutos menores exatamente porque você precisa se manter andando, né? E aí você contemplando esses Sim. frutos menores, você vai caminhando aí em direção ao fim último da tua vocação. Né, é meio que saber viver, sabendo, entendendo que talvez não seja a sua hora. Eu tenho a impressão de que Mário Ferreira dos Santos foi muito feliz nesse ponto. Eu não encontro nos escritos dele nenhum ranço, sabe? Nenhum, por exemplo, o Lima Barreto você Uhum. percebe uma acidez assim. Não sei. Percebe. Não que o Lima Barreto não seja grande, ele foi. Não foi reconhecido no seu tempo, por uma série de questões, talvez até racismo, por que Uhum. não? Sim, sim. Mas ele Você não sente o debochava, né? peso disso na fala, né? Tipo, Exatamente. A quer dizer, no, pena do no Mário caso Ferreira dele você sente. no, Não, no caso, no, do não, o Lima Mário não Barreto? sente, do Lima Barreto sente. Não é Exato. isso? É só ler alguns, por exemplo, Harakashi ou Harakashi, as escolas de Java. Nossa, é um soco assim impressionante ele era debochado, mas é super legal, né? Aliás, há alguns contos do Lima Barreto que eu penso muito em alguns, enfim, alguns nomes aí. É, pois é. É, É a escola de javanês, né, que tem no YouTube. uma coisa que é importante também, né? Ainda que a gente. Tipo, porque a gente, muitos de nós, vão vir a colher os frutos do próprio trabalho enquanto nós estivermos vivos. Isso provavelmente vai acontecer com boa parte das pessoas, né? Acho que a maior parte das pessoas é reconhecida em vida ainda. Mas, né, quando é para ser reconhecido, acaba sendo reconhecido em vida. Mas ainda assim, a gente tem de. Eu acho que a gente tem de constantemente supor que a gente não vai ser reconhecido em vida. Porque é, Eu não suponho. Eu tenho certeza que não vai dar tempo. mas, então, você tem de ter isso em mente, independente disso acontecer ou não, porque, cara, a princípio, porque isso vai desapegar a gente dessa imanentização, desse valor imanental da coisa, né? Desse deleite da fama e do sucesso e do dinheiro. Então, assim, a gente precisa. Tá, eu tô fazendo isso aqui, pode ser que eu venha a não ser reconhecido. Tipo, mas pode ser que sim, mas eu vou supor que não, porque eu tenho de ter certeza de que eu tô trabalhando pela coisa certa e indo na direção certa. Né? Porque E aí senão você compromete a busca da verdade, né? exato, vira uma busca pela fama às vezes, né? Claro, num caso extremo acabaria caindo numa busca pela fama, mas em graus menores poderia prejudicar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que iam prejudicar a obra final, né? E eu me lembro sempre daquela galera de que eu já falei, acho que no último episódio ou no outro, ou no antepenúltimo, não, o último ou penúltimo, E aquela galerinha, geralmente jovem, né, que faz questão de se afirmar como o poeta, o
ou alguma coisa, né? O artista, ou tipo, qualquer coisa do tipo, né? Eu não tenho nada contra essas palavras, vocês podem voltar para outro vídeo aí, quem quiser entender melhor isso, mas aí que tá, né? A pessoa que realmente ama a poesia, ela tá fazendo aquilo ali pela poesia, não por ela. Então, se ela vai ser reconhecida como poeta, O tempo dirá. o tempo dirá, e talvez não dirá nem para ela, porque ela já vai estar morta. Então, deixa o tempo fazer a sua dança, né? Você talvez não saiba disso, então, tipo, simplesmente deixa na mão de Deus, sabe? Busque a poesia, não busque o poeta, digamos assim, o título de poeta. Não busque a poesia, busque a verdade, enfim, e assim por diante. É, mais ou menos aquela ideia, né? O dinheiro é consequência do seu talento. Se existe, vai vir, ué. Se convém que venha, né? Pois é. É engraçado que hoje eu percebo assim que a profissão que mais se distancia da ânsia pela verdade é a de jornalismo. O jornalista é completamente divorciado da verdade. Não, hoje jornalismo é defender uma pauta, é uma militância. É muito fácil perceber isso. Não existe verdade, existe narrativa, né? Então é completamente despregado da verdade, né? Sim. E essa questão de deixar na mão de Deus leva a gente pro quinto capítulo, Ansiar anelar os pelos frutos, frutos. ansiar. Aqui tá anelar. Mas foi bom você ter Ansiar colocado essa outra pelos frutos. palavra, agora eu... Enfim, e nesse outro capítulo eu sublinhei uma frase aqui que fecha um pouco isso que a gente falou agora, né? De deixar na mão de Deus e, enfim. Ele fala aqui, né? Essa confiança, que está fundamentada sobre uma lei das próprias coisas, pertence mais ao trabalho do que ao trabalhador. Entretanto, o trabalhador também deve ter fé em si mesmo. Não, aí ele coloca, né? Isso que eu acho que é o ponto. Não está com ele o Deus que disse: o que busca encontra, e ao que bate se lhe abrirá, né? Tipo, é aquela, eu acho que é aquele versículo, né? Que está escrito de um jeito diferente, mas eu acho que é aquele versículo, né? Busque e encontrarás, né? Procure e encontrarás, né? Então, se a gente precisa procurar com sinceridade, e nisso os frutos devidos vão vir, né? Deus vai fazer o que deve ser feito, vai prover e vai, enfim, recompensar se realmente ele precisar recompensar, né? Se realmente a gente for digno de recompensa. E, bem, é isso. Né? Perfeito. Bom, já que a gente tá no desfecho aqui, concatenando tudo que foi dito nessa última parte aqui da nossa live, eu Tem um separei o parágrafo seguinte final? trecho. Não, não é o final. Tá, tá. Vamos Naturalmente um falar do dos final últimos. depois, então, mas Depois, fala aí, então, fala aí. tá. Aí você fala, mas ele fala assim, em concordância com tudo que você diz, principalmente, o verdadeiro intelectual não deve temer a esterilidade, a inutilidade. Basta que uma árvore seja uma árvore para dar sementes. O resultado, às vezes, Incrível. tarda, mas não falham. A alma dá uma paga, os acontecimentos dão uma paga. Então, você não deve temer o ostracismo, digamos assim. Você não deve... quem que falou aquela frase assim, a unanimidade é burra? Isso é muito cara de Nelson Rodrigues, Nelson mas Rodrigues, foi ele. é ele mesmo? É, Caraca, nossa, eu conheço o cara muito bem, então, meu Deus do céu. Bem-aventurados os minoritários da academia, porque estes defendem a verdade. Essa é a minha fala final. Só bem-aventurança, legal. Muito bom. Bom, então como fala efetivamente final, a gente vai falar um pouco do que a gente achou do livro, etc, etc, depois, mas a fala final desse capítulo e da resenha propriamente dita é a seguinte, né, os dois últimos parágrafos e a última palavra. Decidido a pagar, ele fazendo-nos uma recomendação, né? Decidido a pagar, inscreva no seu coração hoje, se ainda não o fez, uma firme resolução, uma firme decisão. Aconselho que a escreva preto no branco, bem legível e que mantenha seus termos sempre diante de si. Quando for trabalhar e depois de ter rezado, dia após dia tomará novamente a resolução. Deve ter o cuidado de mencionar especialmente o que lhe é menos natural e mais necessário, a você tal como é. Quando precisar, recite-a em voz alta, para que mais claramente dê sua palavra para si mesmo. Então, acrescente e repita com plena certeza. Se seguires este caminho, produzirás frutos úteis e alcançarás o que desejas. Adeus. Muito bonito. Lindo. Lindo demais. Bom, de modo que chegamos ao nosso segundo livro aí dessa nossa
brincadeira, Antes de puxar o livro aí, rapidinho. as 12 Porque, regras e a vida intelectual. Então, ó, já sim, lemos esses dois aqui. Diga. perfeito. Não, é porque o que ele fala aqui é pra gente, além de escrever no nosso coração, fazer um papelzinho, alguma coisa assim, com algo que eu quase chamei agora de frase motivacional, só que é algo com sentido muito mais profundo do que isso. Mas é algo que, assim, num certo sentido, é pra motivar a gente. Né? Pegar É. essa frase aqui, se seguires este caminho, né? Isso é algo pra você conferir enquanto você tá trabalhando, né? Se você seguir esse caminho, que você está seguindo agora, você está estudando ali, porra, todo meio de saco cheio e tal, não sei o quê, aí tu olha pra frase e tá escrito ali, se você continuar nesse caminho, você produzirá frutos úteis e alcançarás o que deseja. Então, é isso. Eu vou até, acho que eu vou escrever isso, eu vou fazer alguma coisa aí pra atender esse pedido dele, né, que ele faz. Mas, enfim, é isso que a gente tem de manter claro na nossa cabeça. É assim, o Rui chegou no grande finale. Mas a gente ainda vai falar aqui um pouco. Eu acho que eu vou gravar um vídeo pra mim mesmo para daqui 10 anos. Nesse Legal. sentido, nesse jeitão aí. Ó, o que que eu quero realizar e tal. E assistir daqui a 10 anos, né? Uhum. Interessante. Deixar lá no YouTube e esquecer. Daqui a 10 anos eu assisto. Vou fazer isso. Perfeito. Vou fazer isso. Teve algum dos conselhos de São Tomás, tipo, tu chegou a pegar pra ler quando eu te mandei a foto? Pode ser bem sincero. Não, não. Não, Tá. não. Você queria que eu lesse? Eu achei que você estava mostrando. Pô, você tá de sacanagem, né? Você só pode estar de sacanagem. Não, não tô, eu juro por Deus. Tu não, eu não tô. No meu problema não é você não ter lido, é tipo, você não entendeu o que era pra ler. Não. Eu achei que você estava meio que me zoando porque a minha versão é pior que a sua, supostamente. Não, eu fiz isso, mas Exato. É que você focou tanto também. nisso que eu pensei. Então, nossas causas finais estão divorciadas. Não, mas quem focou nisso foi você. Eu coloquei as duas coisas. Você focou no que te doía mais. Tá bom, Que tu é chato pra cacete. fala logo aí Bom, o que que você quer é falar. porque não, é porque ao longo desse livro aqui, o Sartiange ele basicamente segue e menciona várias vezes, mas segue também indiretamente os tais dos 16 conselhos de Santo Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. Né, aquilo que são 16 conselhos que Santo Tomás deu, acho que para um discípulo dele, alguma coisa assim, a respeito de o que você deve fazer. Né? E são valores que talvez se sintetizem bem. Eu vou até colocar aí na tela, agora no final da live, para a galera que está vendo no YouTube já deve estar aí na tela provavelmente, mas que de alguma forma sintetizam tudo, né? Mais do que esse último capítulo, sintetizam também tudo. E bem, eu vou ler Leia-os. aqui. Né? São 16 E aí curtos, alguns maiores do que outros. na edição põe na tela. A Com lista. certeza, já tá na tela aí. O pessoal tá vendo agora. São, É. pô, Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, tá, eu acho. Ou aqui, não sei. beleza, pode estar onde você quiser, eu vou dar um jeito. Tá Bem, certo. conselho número 1. Escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil. Este é, portanto, o meu conselho e uma instrução para ti. Né? Ele já falou isso várias vezes, do mais fácil ao mais difícil, sem pressa, etc, etc. Eu não vou comentar todos aqui, só comentar. Valendo. Tudo bem. Que tá. Se a pessoa ler isso aqui e assistir os vídeos das lives, todos esses conselhos já vão estar explicados no que a gente falou. Alguns são citados, né? Pelo próprio Alguns, Serti. esse primeiro, inclusive, foi citado. Sim. Ponto 2. Conselho número 2. Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Né? Também já falou disso. Guarda a pureza de consciência. 3. Né? Agora o 4. Nunca deixes de dedicar-te à oração. Você mencionou isso hoje e falamos várias vezes. Né? Frequenta com amor tua cela. Aquela coisa da cela, né, de novo. Se queres ser introduzido na adega de vinhos. 6. Mostra-te amável com todos. 7. Não te preocupes com as ações dos outros. 8. Não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Esse episódio foi foda. Quando a gente falou disso, foi bem legal. Só, antes, só para constar, Pode este é um comentar algum se conselho. quiser. Me interrompa Não, se não, quiser não, comentar algo este sobre algum. último é citado pelo Kempis. Capítulo 8 Legal. do livro 1. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. Pode ir. Assistam ao canal do Resenha Forense, já está resenhado essa parte aí com certeza. Então deem uma olhada Ainda lá não. nisso daí que ele falou. Bom, então deem uma olhada daqui a alguns dias nisso aí que ele falou. Tá. 7. Conselho de número 9. Oh, 9. É o que? Tá. Número 9. Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Conselho de número 10. Evita, sobretudo, os passeios inúteis. Isso eu lembro Esse bem foi da gente dado. falando. É.
Conselho de número 11. Não deixes de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. 12. Catolicismo, isso aí, né? Isso aí tava pairando todo o livro, basicamente. Né? 12. Não consideres de quem ouve as coisas, mas tudo que disser de bom, confia-o à tua memória. Né? Buscar a verdade sempre em todos os autores, não ficar com aquela Evernote feeling. chata do cacete. Sim, tem a parada do Evernote também. Conselho de número 13. Tudo que leres e ouvires, põe em prática para o compreenderes. Né? Então, a gente chegou a falar disso também. Né? Você vive a coisa para poder entender como ela funciona efetivamente. Número 14. Esclarece tuas dúvidas. Ok, acho que não tem nem muito o que comentar sobre isso. Conselho de número 15. Esforça-te para armazenar tudo que puderes na biblioteca do teu espírito, como quem enche um vaso. A analogia do vaso aí de novo. E por fim, conselho de número 16. Não busques o que está acima de ti. Também Perfeito. amplamente comentado. E aí, gostou do livro? Eu já tinha lido. Eu ia perguntar isso pra você agora, né? Porque eu particularmente já o tinha lido. Meu livro preferido, eu diria. Realmente eu gosto muito disso. Porque quando a gente traz. Tipo, a gente lê também pensando em trazer reflexões pra cá. E quando a gente traz as reflexões pra cá, por mais que a gente tenha reflexões muito boas, é um livro que realmente é feito para ser sentido, né? E a gente não tem a excelência estilística dos Sartians para fazer vocês sentirem a mesma coisa que é ler esse livro, porque ele passa pelos mesmos pontos e de uma forma cada vez mais linda, com uma metáfora com uma metáfora diferente, Poético. pega um aspecto diferente. É um livro muito bom. Tipo, eu gosto muito desse livro. Então, se em alguma live aqui a gente foi repetitivo, né? Nessa de hoje a gente foi, porque mas era foi pra um bom ser. sentido. É porque era pra ser. E na leitura não soa repetitivo, né? Pelo Não. menos eu não acho que Diferentemente do soa. Jordan Peterson, que cansou, né? Sim. A gente ficou cansado. Sim. Deu uma cansada. Eu me lembro Não, calma que aí, na nona live do fala. Peterson a gente já estava cansado, né? 9 de 12 Sim. capítulos. Aqui foi o nono de 9 e a gente fica com gosto de quero mais, né? Eu tô com uma energia aqui ainda. E é bom que a gente talvez até já emende aí o próximo livro junto, mas daqui a pouco a gente fala disso. Já vou falar Só pra também. falar aqui, como eu cheguei a comentar até no primeiro episódio, tipo, no primeiro episódio eu coloquei a minha expectativa em relação a ler o livro pela segunda vez, e agora eu volto confirmando que essa minha expectativa se cumpriu, qual seja essa expectativa, né? A expectativa de ter um olhar diferente, porque eu li esse livro há 2 anos atrás, quase, né? Vamos falar assim, Amadureceu, né? Sim, eu fiquei também um pouco popularizado aí na internet, digamos assim, por ter lido a lista do Koa, né, os prolegômenos e ter feito um Bom, a texto gente se divulgou, conheceu por enfim. isso, né? Sim, a gente se conheceu por isso. E, bem, ele é o primeiro livro dos prolegômenos, então acabou que eu já passei por tudo isso, já li várias outras coisas, já me engrandeci muito mais intelectualmente. E realmente é um tipo de livro que dá para você ler várias vezes ao longo da vida. Você vai pescar algo diferente, você vai associar aquilo com alguma circunstância nova que você está vivendo, algo que você não tinha tido a oportunidade de viver antes. Então é um livro sempre renovador, né? Eu acho que quando chamam de Bíblia dos estudos, já vi gente chamar isso, né? É a Bíblia dos estudiosos, dos intelectuais. Claro, isso por si tem uma certa hipérbole, mas eu acho que esse exagero é absolutamente devido na medida em que é um livro universal, né, para todas as épocas, para todos os minutos, para todos os anos da sua vida de estudo, seja lá qual for a sua etapa, né, seja do iniciante até o cara que está quase morrendo, que passou a vida, que fez grandes contribuições para a humanidade. Né, esse é um livro que é perene na vida de cada um e por isso que eu acho que todos deveriam ler e reler e também assistir às nossas lives sempre que quiserem ter alguma visão sobre isso tudo. É basicamente o que eu tinha para falar sobre a experiência. Bom, perfeitamente. Então não. Você leu pela primeira vez, eu quero que você fale sobre isso. Não, eu gostei bastante. Não queria entrar naquela discussão que a gente fez do Jordan Peterson. Qual é a nota que você dá para o livro? Eu acho que esse livro não é quantificável em nota. Ele é tão bom que ele é tão simples e tão bom, né? Ele não é um livro repleto de rodapés. É um livro que substitui tranquilamente muitos e muitos manuais que eu vejo por aí em metodologia científica, né? Verdade. Em grades curriculares tão preocupadas assim com a verdade, né? Ou não, né? O pouco que eu li desse tipo de... temos 30 segundos, acaba aí. Bom, é isso então. Sexta que vem a gente começa a patrística. Infelizmente não deu tempo de eu falar muita coisa, mas eu gostei bastante, sim.
E é isso aí. Um abraço a todos e a gente se vê por mais 12 anos nesses verdinhos aqui. Certamente. Obrigado por acompanhar a gente, pessoal. Foi Aparece incrível. Foi agora muito bom. eu com o travesseirão aqui embaixo.